Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo semanal, ao estudo da lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a, junto comigo, mais uma vez ser abençoado por Deus. Então, vamos fazer a nossa oração e logo em seguida nos debruçarmos na presença de Deus no estudo do dia. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Ela que cada dia tem nos alimentado espiritualmente, tem trazido verdades relevantes para a nossa vida e, acima de tudo, Pai, tem nos aproximado de Ti, pois nós cremos pela fé que a Tua Palavra é a voz do Senhor escrita e preservada para nos auxiliar, para nos abençoar, para nos direcionar para perto de Ti. E isso é uma bênção inestimável para nós. Deus, continua derramando o Teu Espírito Santo sobre nós, para que Ele não apenas nos conduza para a verdade, mas que Ele possa nos auxiliar a permanecer em Ti, a ter esse relacionamento contigo firme e forte. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos fazer o estudo de quarta-feira e o tema é um Deus que se arrepende? E aí? Eu fiz aqui algumas pontuações para a gente conversar um pouquinho e também tem alguns textos bíblicos para a gente ler e extrair alguns ensinamentos. Então, o primeiro ponto que eu destaquei diz assim, Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. Esse é um ponto bastante interessante, que inclusive foi tema do estudo anterior, falando sobre a imutabilidade do caráter de Deus. Aí a gente fica um pouco confuso, porque se Deus muda, se Deus se arrepende, como o caráter dele também não muda? E outra, a questão da mudança de Deus, o arrependimento de Deus a respeito de alguns temas e assuntos. Isso implica que ele se equivocou, que ele está reconhecendo que errou em algum aspecto? Deus erra? É isso mesmo que o texto bíblico, a Bíblia, apresenta? Bom, são alguns questionamentos que surgem quando esse tema entra em pauta. A questão de Deus mudar de opinião, a questão de Deus se arrepender de algumas ações a respeito de alguns temas e contextos que estão apresentados na Bíblia. Por exemplo, agora eu quero convidar você a ler comigo 2 textos que mencionam essa atitude de Deus. E aí nós vamos entender um pouquinho mais. Então, veja junto comigo aqui, o primeiro texto está em Êxodo 32, verso 14, que diz assim, E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Esse verso está dentro do contexto das rebeldias que o povo fazia ali no deserto. Dentro do contexto de Êxodo, a gente entende e sabe que é um momento em que o povo estava passando ali pelo deserto. E você lembra muito bem que o povo deu um certo trabalho ao Senhor. Em várias ocasiões, eles se comportaram de maneira rebelde. Em alguns momentos, Deus quis promulgar juízo, E em algumas situações, ele mudou de opinião. Por exemplo, teve a questão do momento em que Moisés intercedeu pelo povo, em que ele falou para Moisés dizendo o seguinte, olha, basta, eu não aguento mais esse povo é difícil demais, é um povo rebelde, sai da frente, eu vou destruir todos eles e vou fazer um novo povo a partir de você, Moisés, meu filho. E aí Moisés fala, não, Senhor, não faz isso. Não faz isso porque como é que vai ficar a tua imagem? Como é que o povo, as nações circunvizinhas vão conhecer qual é a notícia que vai chegar a respeito de ti para eles? E aí, nesse momento, Deus ele se arrepende do que iria fazer, do juízo que ele iria promulgar. Um outro texto que foi apresentado aqui é o texto de Jeremias, capítulo 18, verso 4 a 10, que diz assim, Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos.
E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ela fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Esse relato de Jeremias a gente vê de maneira bem clara ali dentro do contexto do profeta Jonas, né, em que ele leva uma mensagem de juízo, uma mensagem que era para, podemos dizer assim, arrasar a cidade de Nínive, né? E ali o povo se arrepende, o povo muda os seus caminhos, o povo se volta ao Senhor, o povo se converte. E o que Jeremias falou foi exatamente o que acontece ali na vida daquelas pessoas. O Senhor volta atrás, o Senhor se arrepende do juízo que iria levar até aquela comunidade, aquele povo, né? A pergunta que se faz dentro desse assunto é: por que é que Deus muda? O que é que está por trás, né? O que é que está nas entrelinhas nessa mudança de atitude? Eu separei um outro ponto que diz assim, ó, Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Inclusive, dentre esses contextos que a gente leu, foi exatamente por meio de intercessões de pessoas que Deus mudou. E aqui a gente vê o valor e a importância que tem a oração intercessória. Você tem orado pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você quer bem? Pois é. Deus, ele leva em consideração a nossa súplica, a nossa oração. E por conta da nossa súplica e oração, ele pode, sim, mudar o desfecho, o destino de algumas pessoas. Por quê? Por conta da nossa intercessão, por conta da sua infinita misericórdia, da sua bondade. Ou seja, como a gente viu ontem, por conta que o caráter de Deus não muda, algumas atitudes podem ser mudadas mediante o caráter imutável de Deus. Nós vimos ontem que o caráter de Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é benignidade, é todas as coisas boas que eu e você precisamos desenvolver no nosso caráter. E por conta que ele tem esses atributos, algumas atitudes podem ser freadas ou até mesmo redirecionadas ou até mesmo esquecidas por conta do caráter que o nosso Deus tem. Mais uma vez, a gente deve levantar as mãos para os céus e engrandecer o nome desse Deus. Porque se o caráter dele não é assim, imagina a nossa sorte, qual seria a nossa sorte se o caráter de Deus fosse semelhante ao caráter dos deuses pagãos, dos deuses que mais parecem os seres humanos do que mesmo os seres superiores, não é mesmo? Outros textos foram apresentados aqui, agora trazendo à tona a outra realidade. Veja comigo, por exemplo, o primeiro contexto está em Números. Números 23, verso 19. Olha o que diz aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha esse outro texto. 1 Samuel 15, verso 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Aqui, com base nesse texto, agora o nó aumenta. Às vezes a gente pensa, oxente, a Bíblia está se contradizendo. Porque nos textos anteriores diz que Deus se arrepende, que Deus muda de ideia. Agora, nesse outro texto, está dizendo que Deus não muda de ideia, que Deus não se arrepende. E aí? Deus muda ou não muda?
Deus se arrepende ou não se arrepende? Vamos entender? Para você não ficar confuso. Então preste atenção no que eu vou dizer. O ponto que eu separei vai explicar de maneira bem clara. Diz assim, ó. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmite a verdade de que ele não muda de ideia como os seres humanos o fazem. Quais são as razões para fazer você mudar de ideia? Algumas pessoas, por exemplo, são questionadas a respeito de alguns assuntos e, de certo modo, são provocadas, né, para ser analisado o tipo de atitude. E muitas vezes, a forma que é provocada a mudança de atitude é, por exemplo, com ações egoístas do tipo, por R$ 1 milhão, você faria isso? Às vezes coisas absurdas, coisas que, dentro do contexto normal, você não faria. Mas, como você está sendo instigado pelo recurso, pelo valor monetário, você fica tentado a mudar. E aí os textos que foram apresentados, de maneira muito clara, sempre menciona a particularidade humana, dizendo Deus não é homem, Deus não é filho do homem, Deus não é um ser humano, não é homem para fazer aquilo e aquilo outro. Ou seja, as razões que levam Deus a mudar de ideia, a se arrepender, não são as razões que leva a mim e a você a mudar de ideia e a se arrepender. Por exemplo, muitas vezes as pessoas tendem a se converter ou até mesmo a mudar de ideia a respeito do tipo de caminho que está trilhando, muitas vezes por conta do medo. E isso vamos dizer assim, é uma atitude ruim. Porque, tipo, isso acontecia, por exemplo, muito na Idade Média, né? As pessoas com medo de ir para o inferno, com medo de serem atormentadas, com medo de passarem por situações ruins, né? De serem castigadas, as pessoas cediam, as pessoas viviam debaixo de um jugo, até mesmo, podemos dizer assim, um jugo de escravidão com relação à fé. Isso tudo motivado pelo medo. Ou seja, as motivações que levam o Senhor mudar, o Senhor a se arrepender, não são as mesmas motivações que levam você e a mim a mudar de ideia. Olha esse outro ponto que eu deixei aqui, ó. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas e, embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. Sabe onde a gente vê isso de maneira muito clara? Quando o primeiro casal se deixa levar ali pelas propostas de Satanás e comete a transgressão, comete o pecado. Bom, o papel de Deus deveria ser abandonar, deveria ser deixar para lá, ó, vocês fizeram a escolha de vocês, agora arquem com as consequências da escolha. Mas por mais que Deus tenha permitido as consequências do pecado, Deus, mesmo assim, por conta do seu caráter maravilhoso, ele muda e insiste mais uma vez com o ser humano e intermedia ali uma solução para resgatar a mim e a você. Ou seja, a atitude de Jesus Cristo na cruz do Calvário mostra a mudança provocada em Deus mediante a bondade que há nele, a misericórdia que há nele, o amor que há nele. É isso. O que a lição quer trazer para mim e para você hoje é que sim, o nosso Deus, ele pode mudar, o nosso Deus pode se arrepender. Porém, ele não fará isso com as motivações humanas, com as motivações que muitas vezes exercem poder sobre mim e você. As motivações que farão Deus mudar e se arrepender são as motivações do seu caráter. E louvado seja o nome de Deus por conta disso. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema um Deus que se arrepende? Sim, o nosso Deus, ele pode se arrepender.
desde que eu e você também nos arrependamos dos maus caminhos que tenhamos trilhado. Se a gente se arrepender, com certeza, o Senhor também irá mudar o futuro e o destino da minha e da sua vida. Basta a gente escolher bem, escolher certo, escolher Jesus. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.